Bom dia, garotada! Tudo bem? Aqui com vocês mais uma vez o professor Daniel. Eu espero que vocês tenham respondido a atividade que eu deixei no livro de vocês, que eu passei para vocês passarem para mim. E estou esperando a devolutiva, viu, garotos? A aula de hoje é sobre a reprodução dos seres vivos. A reprodução pode ser, dependendo da espécie, a reprodução pode ser sexuada e assexuada. O que é a reprodução sexuada? Reprodução sexuada é quando o espermatozoide se encontra com o óvulo. O espermatozoide é do macho e o óvulo é da fêmea. Porque nas espécies geralmente existe o macho e a fêmea. Quando eles se acasalam ou fazem a cópula, o espermatozoide passa para o óvulo. O espermatozoide tem uma cauda, que quando vai entrar no corpo da fêmea, vai-se até o óvulo, pois o óvulo já é um pouco maior que o espermatozoide e é imóvel, ele não se mexe para lugar nenhum. A reprodução vai acontecer quando o espermatozoide entrar no óvulo. E aí daí surge a fecundação. Fecundação nada mais é do que a junção do espermatozoide com o óvulo. Daí as células vão se multiplicar. Com essa multiplicação de células vai nascer um embrião. Esse embrião vai dar origem a um novo ser. Aí nós temos a fecundação. A fecundação, vamos passar agora, meus alunos, para a parte da fecundação. A fecundação ela pode ser interna, que é o que acontece com os seres humanos. O macho fecunda com a fêmea e o espermatozoide entra no óvulo, fazendo a gestação interna, ou seja, na barriga da fêmea. Em nós, seres humanos, geralmente dura de 9 meses. Nos animais são meses diferentes. Essa fecundação interna, meus amigos, meus queridos alunos, ela acontece mais em mamíferos, em répteis e alguns insetos. Entenderam? Vocês conseguiram pegar? Fecundação interna acontece em quê? Nos mamíferos, nos répteis e em alguns insetos. Vamos agora comigo para a fecundação externa. Quando é que essa fecundação externa acontece? A fecundação externa, meus amigos, meus caros alunos, ela acontece quando o corpo da fêmea geralmente ocorre quando os animais se reproduzem no meio externo. Quando as células reprodutivas são jogadas simultaneamente, ou seja, da fêmea com o macho em algum meio. Geralmente isso acontece na vida aquática. Eles jogam simultaneamente os espermatozoides com os óvulos e aí fecundam e dão origem a um novo ser, uma nova vida. Isso geralmente acontece, meus amigos, meus amados, meus alunos, meus queridos, acontece geralmente com os répteis, tipo rã, sapos e alguns peixes. Agora que nós já conhecemos sobre a fecundação interna e a fecundação externa, nós vamos passar o tipo de fecundações. Existe a fecundação dos ovíporos. Ovíporos. Ou seja, são aqueles que fecundam, que fazem a fecundação externa. Tipo, o macho fecunda na fêmea, mas a reprodução do ser é feita em um ovo. Pois é, meus amigos, como eu estava falando para vocês, nós estávamos falando dos ovíporos. Os ovíporos, a fecundação total desse ser acontece fora da mãe, é colocada em um ovo. Esse ovo tem todos os nutrientes para esse embrião se formar. E o embrião ele tem que ter uma temperatura exata. É por isso que alguns animais, geralmente as aves, se sentam em cima dos ovos para dar aquele calor que o ovo precisa para gerar o embrião. Depois dos ovíparos, vamos falar agora dos vivíparos.
Os vivíparos são aqueles que se formam dentro do ser, dentro da mãe, onde lá na barriga da mãe ela vai ter todos os nutrientes, o embrião vai ter todos os nutrientes para se formar. Não precisa mais de mais nada, simplesmente dos nutrientes que a mãe lhe dá. Muito bem. Agora nós já falamos dos ovíparos, que são feitos externamente, feito fora, geralmente num ovo, onde o ovo lhe dá todos os nutrientes necessários para esse embrião se desenvolver. Falamos dos vivíparos, que são gerados na barriga da mãe, onde a mãe lhe dá todos os nutrientes para que o embrião tenha uma gestação normal. Agora nós vamos falar dos ovivíparos. Ovivíparos. O que seriam os ovivíparos, meus amados, estimados alunos? Os ovivíparos seriam uma junção. O ser teria um ovo, só que esse ovo seria gerado dentro da mãe. O tempo de incubação dele, o tempo de gestação, o ovo estaria lá dentro. Só seria lançado para fora quando fosse o ser nascer. Geralmente quem fazem isso? Os tubarões, algumas serpentes. Quando elas já colocam aqueles ovos, já nascem. Algumas tartarugas. Então, minha gente, nessa aula, o que é que eu queria passar para vocês? A reprodução dos seres e como eles são gerados, com as fases que eles vão passar para serem gerados. Então, nós falamos sobre a reprodução sexuada. Reprodução feita por sexo. O sexo masculino, que faz espermatozoide. O sexo feminino, que é a fêmea, que faz o óvulo. A junção dos dois forma-se um novo ser, através de uma cópula ou um acasalamento. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre a reprodução assexuada. Assexuada. Sem sexo. Sem a junção de um espermatozoide com um óvulo. Sexuada, junção de um espermatozoide com um óvulo. Assexuada sem nenhuma junção. Esses seres têm um poder dado por Deus, que eu tenho certeza, de se multiplicarem, de se transformarem em um novo ser. Um exemplo, meus caros alunos, é a estrela do mar. A estrela do mar, a reprodução dela é sexuada. Ao cortar um pedaço daquele braço da estrela do mar, um se regenera e o outro se transforma em um outro ser com as mesmas características genéticas. Essa é uma reprodução assexuada. Qual outros seres poderiam fazer essa reprodução assexuada? As abelhas. As abelhas e as formigas. Elas produzem óvulos e esses óvulos não precisam do outro ser para serem fecundados ou reproduzindo. A fêmea mesmo faz esse processo. Isso tem um nomezinho chamado partenogênese, onde a abelha e a formiga fazem isso sem precisar da ajuda do macho. Já pensou, meus amigos? Nessa nova era, as mulheres não precisarem mais dos machos? É o que está mais acontecendo. Mas essa conversa é para outra aula. Então, eu só tenho a agradecer a todos. Vamos fazer o trabalho que está no livro. Eu espero a devolutiva de vocês, para que possamos... Vocês podem estar achando que é muito assunto, mas quando vocês aprenderem, vocês vão tirar nota 10 na prova. Aqui um abraço do professor Daniel para vocês e até a próxima aula, meus amigos. Um abraço.